Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Neste vídeo eu trago uma palavra para o seu coração. Mas antes, não esqueça de pegar a sua Bíblia e acompanhar os versículos que será falado. Fica na paz. Amados, abram comigo suas Bíblias, livro de João, capítulo de número 15, o Evangelho de João. E nós vamos ler ele até o versículo 6 e depois vamos ler o versículo 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lança no fogo. Agora o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora eu quero ler também com os amados, livro de Gálatas, capítulo de número 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus queridos, a palavra de Deus, ela vai nos falar referente a uma coisa natural que está em todos os lugares, que é simplesmente uma árvore. Uma árvore que consegue produzir fruto em suas devidas estações. Mas Jesus Cristo, quando ele usa essa ideia da árvore, da videira, da vara, ele usa dizendo que o seu pai é o lavrador, o seu pai é aquele que cuida, o seu pai é aquele que vem e tira os frutos. Entendamos primeiramente que frutos são esses. Como vocês viram, eu li aqui o livro de Gálatas, falando sobre os 9 frutos do Espírito. Só que, primeiramente, para que nós possamos verdadeiramente dar frutos, nós precisamos dar o primeiro fruto que nos é proposto. João Batista ele vai falar para os fariseus que eles têm que dar frutos dignos de arrependimento. Martinho Lutero, falando sobre o arrependimento, ele disse assim que toda vida seja de arrependimento em arrependimento. Ou seja, arrepender-se não é simplesmente quando aceitamos a Jesus ou quando nos convertemos. O arrependimento é todos os dias da nossa vida. Sempre há algo para você se arrepender. Porque o arrependimento não é simplesmente eu pequei contra Deus, eu estou errado e vou pedir perdão. Não. O arrependimento ele é a mudança de pensamento. Ele é aquele momento em que a tristeza, segundo Deus, igual está lá em 2 Coríntios 6, ela vem, toma o seu coração e você se arrepende. Então esse é o primeiro fruto, o arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que a alegria no céu quando um homem se arrepende. Por quê? Porque quando um homem ele se arrepende, ele abandona aquelas práticas ruins. Então o primeiro fruto está aí. Esta é a primeira semente. Após isso nós temos os 9 frutos do Espírito. O que são esses 9 frutos do Espírito? Os 9 frutos do Espírito, eles são 9 partículas da natureza
e da moral de Deus. Deus, ele tem uma natureza, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é um Deus de paz, ele é longânimo, ele é benigno. Deus, ele não precisa de temperança, ele é controlado. Deus, ele tem amor. O problema é que quando o homem pecou no Éden, você nota que Deus, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, significa que Deus, ele compartilhou com o homem parte da sua natureza com ele, parte do seu caráter. Isso é parte do caráter de Deus, aqueles frutos. Então, quando Deus, ele criou o homem, aquilo ficou dividido porque o homem pecou. O homem já não compartilha da mesma natureza. Ele já não tem totalmente amor, ele já não é mais temperante. Paulo, lá em 2 Timóteo 3, ele vai dizer que no fim dos tempos o homem seria como um animal irracional. Ele traz uma característica terrível de um homem. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer assim, que se sois meus discípulos, deis muito fruto. E ele diz assim, e nisto é glorificado o meu Pai. Não pense você que, porque fomos chamados para o reino de Deus, nos convertemos, nos arrependemos, nos é proposto dar muitos frutos. Mesmo que nós achamos que é simplesmente fazer uma caminhada evangelística, é simplesmente pregar. Não é só isso não, meu querido. O fruto que nos foi proposto não está ligado ao trabalho. Está ligado àquilo que você será diante de Deus. Aquilo que a natureza de Deus vai revelar conforme o tempo. Porque o primeiro fruto é o arrependimento. Se tu se arrependes todos os dias de todos os seus atos, porque cada dia parece que é um pecado diferente que surge em nossa vida. Cada dia é uma inclinação pior para nos controlar, porque a nossa natureza, ela inclina para aquilo que é errado. A gente não tem controle total sobre ela, mas Cristo nos deu o Espírito. E no dia que Ele nos deu o Espírito, Ele vivificou o nosso espírito. Cristo foi vivificado na ressurreição e nós somos vivificados em Cristo. E aí é que começam os frutos do Espírito. Te é proposto dar frutos. Será que certamente nós estamos dando bastante o fruto do amor? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele vai falar de uma característica do amor que é surreal. Ele vai dizer assim que aquele amor que Paulo fala lá não tem nada a ver com o amor que nós praticamos. Ele vai dizer lá que aquele amor lá, ele não quer nada em troca, ele quer amar. Você nota que Deus, ele não pede mais nada de você. Ele pede só sua vida. Se dedique a vida a Ele. Aí quando nós nos convertemos e aí vamos praticar a fé cristã, a gente acha que, eu vou amar, mas se não me der nada em troca, eu não vou amar. Mas aí, o porém que tem o fruto da paz, a gente quer ter paz para nós, mas o fruto da paz é você agregar paz em todo o lugar que você estiver. Todo lugar que você estiver. Paulo vai dizer assim, que devemos viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, viver em paz com as pessoas não é algo difícil, é um fruto, é parte do caráter de Deus. Ele te deu isso para você praticar. Ser longânimo, suportar. Você acha que às vezes é fácil para nós, na nossa natureza, suportar situações e pessoas? Você acha que é fácil? Imagina Deus que suporta o seu pecado. Você que muitas das vezes ofende a Ele e não se arrepende. Não, você não se arrepende. Desculpa. Deus, ele suporta o seu pecado, te dá chance para se arrepender. Aí você vai lá e volta para o pecado de novo. Volta a fazer aquilo que é incorreto aos olhos de Deus. Mas
Mas parece que é algo difícil. Não é. É o fruto que Deus te deu. Você está compartilhando do caráter de Deus. Você faz ideia de algo tão maravilhoso que Deus compartilhou conosco? Algo que você não tem direito? Ser benigno, ter paciência. Hoje em dia isso é impossível ter paciência. Impossível. Parece que você não consegue compartilhar da paciência. Uma coisa muito boa. Deus, ele é paciente conosco. Ele espera de nós. Espera que nós oremos. Espera que nós jejuemos. Espera que nós lemos a Bíblia. Espera que nós tomemos atitude de trabalhar para Ele. Espera que nós nos dediquemos a Ele. Deus espera. Mas o problema é que nós não estamos mais compartilhando desse fruto. Não, nós não estamos não. Como a temperança, nós não somos temperantes mais. Nós não temos mais controle. Não. Mas Deus quer que nós demos frutos. E nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos e sereis chamados meus discípulos. Desculpa dizer isso, mas só são discípulos de Cristo aqueles que dão muitos frutos. Se você não está dando muito fruto, Jesus deixou bem claro que o machado será colocado na raiz e a árvore será cortada. Então nos é proposto dar frutos. Nos é proposto frutificar para Ele. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Então, fica na paz.